Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, sejam muito bem-vindos a este canal, e você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve nesse canal, compartilhe, mostre para seu amigo, vizinho, colega, pai, mãe, parente, mostra que esse canal, ele é um canal de bênção para a sua vida. Aqui você tem estudos da Palavra de Deus, e hoje nós iremos falar neste canal Teologia Simples e Direta, sobre um tema específico, tá bom? Este canal, no dia de hoje, nós abrimos espaço para você dar sugestão, porque aqui você escolhe o tema que você quer falar, que você quer ouvir, tá bom? Então, deixe seu comentário aí no YouTube, tá bom? De opinião, de assunto que você quer que nós falamos, que nós iremos falar, abordar de uma forma simples e direta, igual o nome do título do canal, tá bom? Então, nós iremos falar hoje sobre Jesus. Aí nós trazemos o tema: por que devemos crer em Jesus? Pergunta boa, né? Por que devemos crer em Jesus? Com isso, nós vamos abrir a Bíblia, vou ler um texto do livro de Atos, no capítulo de número 16, Atos, capítulo 16, e o versículo 31, diz bem assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse texto, né, de Atos dos Apóstolos, é um texto importante que fala sobre crer em Jesus. Sobre crer em Jesus. Então surge a pergunta: por que devemos crer em Jesus? Existe razão para nós crermos em Jesus? Existe. Primeira razão, nós iremos compartilhar. Por que devemos crer em Jesus? Porque Jesus sempre existiu. Porque Jesus sempre existiu. Jesus, ele esteve no começo da criação. Lá no Gênesis, quando fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali, Jesus, ele estava presente porque ele sempre existiu. Então, Jesus, ele não é algo criado pela imaginação humana. Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele não é algo da mente humana. Jesus, ele sempre existiu. Também, Jesus, ele é Deus. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Ele é Deus. E, sendo Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, imanente, presciente. Todos esses atributos. Porque ele é Deus. Ele sendo Deus, logo ele é eterno. Jesus, ele é eterno. Ele estava no princípio com Deus. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo de número 2 e o 3, o evangelista vai dizer bem assim, ó: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá vendo? Jesus, ele é eterno. Ele é Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. A segunda razão para nós crermos em Jesus, porque Jesus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Se ele é uma pessoa, ele é dotado de personalidade. Ele não é um aeon, igual muitos pensam, os gnósticos pensam que Jesus, ele é um aeon, um ser iluminado, um algo fictício. De jeito nenhum. Ele é uma pessoa. Tá bom? Ele é uma pessoa. Não é um vento igual muitos pensam por aí. Ele é uma pessoa dotada de personalidade. Entendeu? Então Jesus, ele é uma pessoa. Então a segunda razão de nós cremos em Jesus, porque ele é uma pessoa. A terceira razão, porque Jesus, sendo Deus, ele se fez carne. Olha só, ele sendo Deus, ele se fez carne. No Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo 1, diz assim, João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, tá vendo? Ele era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, ele encarnou. Aí tem um processo da encarnação. Jesus, ele não reencarnou. Ele encarnou, se fez carne. Então, ele habitou em um corpo.
Ele era uma pessoa, Deus, mas veio e habitou em um corpo. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser Deus. Olha que maravilha. Isso é chamado mistério da encarnação. Porque ele, mesmo sendo Deus, ele encarnando, não deixou de ser Deus. E quem é que vai tratar sobre isso? O apóstolo Paulo. Aí você pode conferir aí na sua Bíblia, se você tem Bíblia, meu amigo, meu irmão, pode conferir na sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala? Vamos ver? Ele diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão debaixo do céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo? Esse mesmo ele sendo Deus, reencarnou, mas continuou sendo Deus. Aquilo que a gente diz, ele foi 100% homem quando esteve na terra, encarnado, 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele não foi um semideus, de maneira nenhuma. Ele não se tornou Deus após o batismo, igual muitos podem pensar por aí. Não. Ele permaneceu sendo Deus mesmo encarnado. É o chamado o Verbo encarnado. Certo? Então, ele mesmo sendo homem, permaneceu sendo Deus. E outra, nós não estamos aqui falando que Jesus, para quebrar aqueles, que Jesus é simplesmente um personagem histórico, que viveu aqui na Terra, que viveu como homem, foi um grande personagem, como Gandhi, como Maomé, como Buda, como outros e outros aí. Não, Jesus, ele é Deus. Ele não é simplesmente um personagem histórico. A história ratifica que Jesus realmente esteve aqui na Terra. Mas ele esteve aqui na Terra e ele foi e é Deus. Vamos agora para a quarta. Quarta razão porque cremos que Jesus, para que devemos crer em Jesus. Porque Jesus, ele é superior a tudo. Jesus, ele é superior a tudo. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai escorrer de forma clara, objetiva e muito boa, falando sobre Jesus, que ele é superior. Ele diz no capítulo 1, no versículo de número 1 de Hebreus, o escritor vai dizer: havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos tempos, nesses últimos dias, pelo Filho. Então aqui a gente vê que Jesus, ele é superior aos profetas. Também no versículo de número 3, você vai ver, versículo de número 3 aqui, ele vai falar sobre isso. E no capítulo de número 3 ainda, e no versículo de número 3 de Hebreus, ele vai dizer que Jesus, ele foi superior, ele é superior a Moisés. No versículo 14 do capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 1, melhor, versículo 4 de Hebreus, vai dizer que Jesus, ele é superior aos anjos. Tá vendo? Em Hebreus, ainda no capítulo 7, versículo 22, fala que Jesus, ele é superior à antiga aliança. Jesus também, ele é superior às potestades, aos príncipes da maldade, a tudo. Você vai ver lá no capítulo de número 2, versículo 15 de Colossenses, vamos ver? 2, versículo 15 de Colossenses, olha só o que Paulo diz, ó: e despojando os principados e potestades, depois publicamente deles triunfou em si mesmo. Então Jesus é superior aos principados e potestades. E o escritor aos Hebreus ainda vai mostrar que Jesus, ele é superior a Melquisedeque, o sacerdote. Essa linhagem, essa genealogia que aparece de forma espontânea ali no texto de aos Hebreus, e que chega a receber o dízimo. Um personagem importante aos Hebreus, mas até a lei do sacerdote que Cristo recebe,
A gente vai observar que o sacerdote de Cristo é segunda ordem de Melquisedeque. Mesmo assim, Jesus ele é superior a Melquisedeque. Então, Jesus ele é superior. Por isso que nós devemos crer em Jesus, porque ele é superior a tudo, a Moisés, aos profetas, à antiga aliança, aos anjos, aos principados, a potestades, a tudo. E por fim, a quinta razão para nós crermos em Jesus, porque Jesus ele está vivo. Olha que maravilha, ele está vivo. Nós estamos falando aqui de um Jesus morto, mas de um Jesus vivo. E qual é a prova que Jesus está vivo? Sepulcro vazio. Seu sepulcro está vazio. Os 4 evangelhos vão mostrar. Vai narrar que o sepulcro estava vazio. Os anjos falaram, ele não está aqui, ele ressuscitou. Tá vendo? Então Jesus, ele está vivo. E como é que ele está vivo? Como nós sabemos que ele está vivo? Estevão, quando ele foi apedrejado, antes de ser apedrejado, ele falou que ele abriu os olhos e viu, né, Jesus assentado ao lado, em pé, ao lado direito de Deus. Você abre a sua Bíblia, né, em Atos capítulo 7, versículo 25. Jesus estava sentado à direita de Deus, em pé à direita de Deus, melhor, em pé à direita de Deus. Então, Jesus, ele está vivo. Não estamos falando aqui de um Jesus morto, mas de um Jesus vivo. Tá vendo? Muitas pessoas importantes, né, que pensam que Jesus é apenas um personagem histórico, morreram. Mas Jesus, ele está vivo. Por fim, Jesus, ele está vivo no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17. Acompanha comigo. Diz assim: e quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele expôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus, ele está vivo. Então, mostrei para você quais as razões por que devemos crer em Jesus. E a última, porque ele está vivo. Ele está aí do seu lado. Tá bom? Você que não tomou sua decisão, Jesus, ele te chama hoje. Porque ele está vivo. Para que você venha fazer parte da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe. Na próxima sexta-feira estaremos novamente com outro vídeo aí. Você pode sugerir aí, compartilhar aí, comentar, que nós iremos falar da presença de Deus para vocês e mostrar a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.